Esqueceu de tudo que Ele fez de poderoso e deixou para nós, para que no nome dEle fizéssemos coisas ainda maiores. Mas a parada é, se isso está sobre nós, por que a gente não vê nada acontecendo? Por que não tem milagre na nossa casa? Por que não tem milagre na nossa família? Por quê? E alguém vai dizer, não, porque Deus não faz. Mas a pergunta é, e você? Você orou? Você se deu minimamente o trabalho de estender as mãos, de apresentar a palavra, de falar do Evangelho? Você já fez alguma coisa assim? E a resposta ela é óbvia. A resposta é não. Por quê? Porque a gente tem medo de ser envergonhado na nossa fé. A gente tem medo de orar pelo enfermo e o enfermo não ser curado. A gente tem medo de colocar a mão sobre o doente e ele permanecer doente, e talvez ainda pior, a gente ficar doente. A gente tem medo de declarar, porque a gente não tem fé para suportar aquilo que a gente queria ver, entende? Então, de fato, a nossa fé, ela é muito rasa. A gente ama a verdade do Evangelho, mas ela para quando nos constrange em um passo de fé e coragem. E é de verdade exatamente isso que me paralisou durante muito tempo. Eu sempre ficava, Jesus, e se eu orar e o Senhor não fazer? E se eu declarar alguma coisa e o Senhor não fazer? A gente está tão sedado pela incredulidade que alguns dias atrás eu lancei uma mensagem dizendo que Deus tinha poder para dar aquilo que nos deixava ver. Eu falei, se Deus te deixa ver, se Deus te deixa tocar, Ele tem o poder para te dar. Não significa que Ele vai dar, mas que Ele tem o poder para dar. E foi tão interessante porque virou meme. As pessoas transformaram isso numa piada. E eu fiquei em silêncio, talvez mais constrangido do que qualquer outra coisa, porque eu creio exatamente naquilo. Eu sou de verdade, aquilo ali é a minha vida, eu creio naquilo. Talvez isso fique óbvio ao longo do tempo que você me acompanha, mas as séries que eu prego, elas sempre refletem a estação que eu estou vivendo. É aquilo que Deus está falando comigo naquela estação. É o que Deus está me trabalhando em mim, na minha casa, porque eu não posso pregar o que eu não vivo, entende?